boa tarde ou boa noite, consoante o momento em que estejam a ver esta apresentação, que nos traz aqui a relação da oficina de Escorpião com as oficinas superiores ou com as últimas oficinas. Esta oficina do terapeuta ou da terapia, que é de Escorpião, está essencialmente ligada a todos os terapeutas holísticos e terapeutas psicólogos, sociólogos, todos aqueles que se dedicam à capacidade de análise da relação do eu com o outro, ou seja, da análise dos traumas partilhados e daquilo que são, no fim e ao cabo, os traumas da família ou familiares. E ver esta perspectiva, estes profissionais, na sua relação com os profissionais das universidades, que são as oficinas superiores das universidades, o Parlamento, que tem a ver com a política, o Grêmio, que tem a ver com aquilo que são as associações e os sindicatos, e finalmente o Templo, que tem a ver essencialmente com todos aqueles que se dedicam à espiritualidade. Como é que estas quatro oficinas influenciam ou beneficiam ou podem trazer algo de novo na prática terapêutica, como é que a prática terapêutica tem a ganhar ou pode ganhar na interação com estas diferentes disciplinas. E, efetivamente, é isso que temos aqui, ou seja, a oficina de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, ou seja, as oficinas superiores. Sagitário tem a ver com universidade, Capricórnio tem a ver com parlamento, o Aquário com a energia do Grêmio e finalmente Peixes com a energia do templo. Começamos então por Sagitário, universidade, o que é que ela nos aporta ou traz aqui no trabalho terapêutico que temos que ter na oficina da terapia ou do terapeuta e desde logo a alteridade enquanto processo de estudo universitário de tese, antítese, na apresentação de algo que é princípio e que deve ser definido perante a sociedade académica, é sem dúvida alguma um desafio, a capacidade que temos de ver e transmitir a intenção e de nos entendermos a nós mesmos e aos outros na nossa própria essência através daquilo que é a apresentação de teses numa universidade. Sem dúvida alguma, a transformação dos nossos traumas, a capacidade que temos de ver os nossos defeitos, de os perceber em nós e no outro, o nosso próprio narcisismo, como trabalhá-lo, como tornar cada vez mais solidário e altruísta, através da capacitação que temos que ter para fazer e para nos transformarmos através de fases melhores e através das fases melhores e piores da nossa vida. Ou seja, a capacidade do processo, da noção de processo, de que verdadeiramente este contacto com a alteridade e transformação do nosso trauma e do trauma do outro é um processo de trabalho, de evolução, ou seja, que a honra de certa maneira ganha-se, que a honra se vai transformando e melhorando. E portanto, se formos capazes também de ver isto como um elemento de expansão e transformação de realidade, podemos trabalhar isto a um nível universitário, podemos também fazer com que este elemento essencial se vocacione a outros contextos, nomeadamente contextos judiciais, académicos, em que podemos fazer por expandir este princípio de valor, ok? Transformar o meio e, portanto, do conhecimento académico, transformação de princípios e valores e de direitos e, acima de tudo, servirmos aquilo que é um propósito maior, não apenas a nossa própria intenção individual, mas sim uma intenção coletiva, que seja cada vez mais uma intenção social. Partir de valores que possam desenvolver a sociedade, trazer novas áreas de conhecimento, áreas que não sejam apenas áreas do desenvolvimento pessoal e familiar, mas também as outras áreas, nomeadamente áreas políticas, áreas do desporto, áreas da banca, áreas da comunicação em geral, áreas que tenham que ver com aquilo que é a espiritualidade, áreas que tenham que ver com as agremiações, enfim, tudo isso são áreas novas nas quais podemos criar novos estudos, novas teses e também isso são áreas novas que aqui se desenvolvem a partir deste estudo dos valores do eu e do outro. Sejamos capazes, acima de tudo, de criar novas áreas de desenvolvimento e atividade humana em que possamos suscitar estudos superiores e, a partir daí, conhecer outras visões de vida e de mundo que transformem a sociedade à nossa volta. Partir do nosso próprio propósito interior, trazer novas visões e mensagens acerca da sociedade, transformar-nos permanentemente, sermos capazes de nos capacitar e termos noção de que somos também aquele meio de criação de uma nova noção da autoridade a partir daquilo que é esta casa dos estudos superiores e universitários, aquilo que é a universidade, ok? Passar então agora para uma outra oficina, que é uma oficina que também tem a ver com controle, que também tem a ver com conhecimento próprio, que é a oficina do Parlamento, a oficina de Capricórnio, e aqui começamos por perceber que a alteridade é um poder a partir do qual nos fundimos com essa noção que todos nós precisamos ter controle sobre nós mesmos para poder conhecer o outro e perceber aquilo que ele tem para nos dar. E assim, a partir dessa comunicação, conhecermos o nosso trauma e o trauma dos outros, não é? Os próprios traumas e os traumas alheios, de forma a construir novas noções
da realidade. Perceber que tudo está numa conjugação, que podemos efetivamente entender as nossas limitações e que estas resultam essencialmente das pendências de comportamentos que desenvolvemos ao longo de uma vida, já que a ciência comportamental assenta essencialmente no controle daquilo que é o nosso ímpeto, os nossos desejos não controlados, e a partir do momento em que percebemos aquilo que nos move, isto é essencial e torna-se essencial para controlar aquilo que sejam os nossos desejos e que conseguimos efetivamente implicar em nós e nos outros esse mesmo projeto de mudança, essa transformação. Igualmente, é necessária uma disciplina rígida e esta disciplina vamos buscar à oficina do Capricórnio, à oficina do Parlamento, e esta disciplina rígida faz-nos olhar para dentro de uma forma diferente e perceber que todos nós podemos nos transformar desde que tenhamos essa capacidade de aplicar uma disciplina férrea, conhecer as nossas dependências, os nossos vícios, controlá-los, saber como, através de uma repetição de padrões contínua, podemos transformar a nossa própria visão de vida e de mundo e assim temos uma capacidade de olhar para dentro e para fora a partir dessa mesma disciplina. Portanto, percebermos rapidamente que o poder tem tudo a ver com a capacidade que temos de controlar as nossas próprias emoções e a partir daí os nossos comportamentos, já que é a partir de comportamentos que formamos as nossas próprias decisões e com essas decisões atingimos os nossos objetivos e se não fizermos isso ficamos aquém deles, ok? Portanto, esta noção do controle enquanto aspecto essencial para atingir objetivos. A partir desta ideia podemos entender também o poder está totalmente ligado não só à própria capacidade de autocontrole, mas também de podermos levar isto ao outro, fazendo com que o outro também, no seu próprio mundo, seja capaz de impor capacidades a si mesmo, e assim a alteridade pode ser vista como um meio de trazer a autoridade a nós mesmos. Igualmente, a alteridade serve como um poder de autoridade e uma capacidade de transformação, aquilo que é uma ligação numa verdadeira associação e transformação das nossas próprias intenções políticas a favor daquilo que é a coletividade e a transformação da realidade à nossa volta. Finalmente, com leis mais fortes, leis novas, mais fortes, mais coesas, permite-se uma maior segurança e certeza no direito que altera verdadeiramente a realidade e permite que o poder seja, afinal de contas, uma forma de partilhar controle sobre nós mesmos e sobre a sociedade, tornando-a cada vez mais eficaz e a própria lei, no seio da mesma, muito mais eficiente. Ok, isto é o que vamos buscar e podemos trazer para a oficina também da terapia, não é? Toda esta noção de autocontrole, de controle e de controle posto ao serviço da sociedade. Vamos agora ver as interações ou as ligações entre a oficina do Grêmio, que é a energia de Aquário, e a oficina de Escorpião, que é a oficina do terapeuta, no fundo aqui entre Urano e Plutão. A alteridade, a partir da consciência da individualidade que forma as intenções coletivas, transforma a sociedade enquanto intenção individual que depois se desenvolve na capacidade de envolvermos-nos não só nas associações de natureza sindical, mas também de natureza social. O Grêmio ativa e transforma a visão de vida e de mundo, uma revolução tecnológica transformadora das barreiras e fronteiras para uma sociedade cada vez mais aberta a novas visões de vida e de mundo, onde a individualidade seja a base da transformação daquilo que seja uma nova estrutura política e mundial, onde se possa assentar uma visão nova de realidade e de mundo. Para isso é absolutamente essencial perceber os traumas, não apenas individuais, mas os traumas sociais que resultam das constelações familiares não resolvidas ao longo de décadas, que variam de região para região, através de um mapa político que possa transformar a partir de uma nova noção daquilo que é a ecologia, os valores sociais e a proteção do ambiente e a proteção dos nossos próprios ecossistemas pessoais e individuais. Também perceber os interesses coletivos através da valorização daquilo que são os princípios e valores propugnados através de lobbies, e os lobbies, enquanto centros de interesse, são aqui absolutamente essenciais para trazer a vitalidade àquilo que são as estruturas sociais, as estruturas políticas e as instituições que sustentam a vida e não a morte, a capacidade de perceber aquilo que conduz as sociedades à sua própria destruição e que conduz o próprio desenvolvimento numa confrontação coletiva através da vontade individual exercida de modo coletivo, ou seja, aquilo que é a efetivação do lobbying, da atividade do lobbying, que deve ser não só juridicamente implementada, mas essencialmente percebida enquanto um movimento também de transpiração desses traumas pessoais que acabam por ser vistos através do outro ou de uma perspectiva de cura. Através da transformação da sociedade, as motivações dos indivíduos para a alteração de mentalidades proporcionam novas realidades e tudo isto através de uma percepção do que é meu e do que é do outro. Esta noção cada vez que tem que ficar mais clara daquilo que é meu e que é do outro, a diferença entre os meus problemas e os problemas do outro e criar soluções para todos, não é? Fazendo ecoar
e fazendo com que os conflitos necessários da revolução permitam alavancar novas visões de vida e de mundo que alterem completamente aquilo que seja a nova motivação para a construção de uma agenda que modifique de forma definitiva a legislação aplicável na realidade mundial e que a partir daí possa se transformar também a nossa própria visão de vida e de mundo a partir da nossa intenção individual que se conjuga naquilo que é o eu e o tu para a transformação do nós. Portanto, é muito esta a mensagem daquilo que se pode trazer e daquilo que se aporta entre estas duas oficinas. Esta visão, esta postura permite-nos ver como a oficina da terapia do terapeuta, que trata do eu e do outro, que trata da definição dos traumas e da criação de famílias coesas, pode gerar depois uma sociedade e uma agremiação muito mais forte e muito mais saudável e sã. Passar agora para a oficina do templo, que é uma oficina próxima em termos de ser uma oficina de água, e que tem a ver com a energia de peixes, que se relaciona aqui também com a energia de escorpião. Assim, a alteridade, a partir daquilo que é o inconsciente coletivo baseado no subconsciente em transformação permanente, que tem que ver com um duplo movimento a partir da identificação da individualidade, na qual nos dissolvemos para aqui fazermos a afirmação de valores individuais que possam levar a que cada um individualmente, mas exercendo de forma coletiva, seja consciente, transforme-se depois numa onda que funciona como dança circular, transformação destes valores que passam a ser coletivos. Igualmente, princípios para uma ética e capacitação, que ao fim e ao cabo todos os membros de uma única realidade superior, eterna e transformadora, a que se chama Deus ou qualquer outro tipo de entidade superior, que acaba por reger os nossos destinos de forma harmónica e que continua, acima de tudo, a permitir a capacidade que temos de aceitar daquilo que nos acontece com gratidão e de todas as coisas, da aceitação dentro de nós como pertencendo a algo superior a nós mesmos. Igualmente, no plano do inconsciente, também tem que ver com uma capacidade de autoridade, ou seja, esta capacidade temos de ter de perceber a alteridade na nossa própria percepção de individualidade, ou seja, é através da transformação permanente das nossas visões egoístas e individuais, baseadas naquilo que é o desejo e vontade de nos satisfazermos permanentemente, numa visão mais complexa, na qual temos que abdicar da nossa própria felicidade pessoal e individual em prol daquilo que seja a felicidade do outro. Para nos focarmos naquilo que é a transformação coletiva de valores e princípios, abandonamos o consumismo bentamita, no qual apenas nos preocupamos em destruir tudo aquilo que está à nossa volta, para nos concentrarmos na capacidade de construir um novo inconsciente e subconsciente coletivo, no qual devemos abdicar do conforto material para partirmos para novas visões de vida e de mundo, que contemplam essencialmente a capacidade de aceitar o outro a partir da nossa própria essência, mas que também permitam que saibamos que o outro nos aceita e a partir dele a essência dele, ok? Aceitar a essência do outro. Tudo isto tem que ver com um movimento duplo, ou seja, a dissolução, dissolver as nossas próprias individualidades egoístas naquilo que é a capacitação de uma dimensão coletiva de transformação psicológica e mesmo psicótica de todas as realidades que envolvem a nossa vida, a partir do reconhecimento do inconsciente coletivo, que se baseia essencialmente na ideia e princípio essencial daquilo que é a realidade e não na tentativa destrutiva de impor a realidade individual sobre o coletivo e igualmente sermos capazes de, ao mesmo tempo que dissolvemos, definir a nossa própria identidade pessoal, que deve depois ressurgir enquanto no seio desta alteridade, ok? Coletivamente vivida e sentida. No fundo, é este o princípio. Vamos então agora para o quadro final aqui das oficinas superiores na sua relação com a oficina do terapeuta ou da terapia, que é a energia de escorpião, e então aquilo que nos traz a universidade é a abstração, aquilo que nos traz o Parlamento é a imposição, aquilo que nos traz o Grêmio é a abertura e aquilo que nos traz a própria, ou aquela que é a oficina do templo, é a noção de perda e de aceitação das perdas. Queria agradecer-vos por terem estado comigo nesta última apresentação aqui referente à oficina da terapia da energia de escorpião e, ao mesmo tempo, apresentar-vos um quadro final do que é que nos aporta ou nos traz cada uma das oficinas em termos de desafio a esta oficina do terapeuta de escorpião. E diríamos que da parte da banca é a partilha, da parte do ginásio é o contacto, da parte da comunicação e da redação o controle, da parte do infantário a vantagem, da parte do
do palco liderança, da clínica vem a alteridade enquanto desafio, da parte da firma o realismo, da parte aqui da própria oficina, portanto, o terapeuta a transformação, da parte, e agora repetindo, a universidade a abstração, o parlamento a imposição, da parte do grêmio a abertura e finalmente da parte do templo a perda ou noção de perda. E iria então terminar a minha apresentação agradecendo mais uma vez, ok? E até próximos vídeos.